Na última aula, a gente falou sobre a monarquia. Nós vimos aí o período, né, da fundação de Roma, a fundação, né, pelos povos de origem etrusca. Falamos aí da monarquia, né, da consolidação de Roma. E hoje a gente vai falar, assim, na última aula também falamos sobre a religião romana, né, a influência aí da cultura grega na religião de Roma. E hoje a gente vai falar sobre a República Romana, né? Nós vamos falar sobre o período de expansão de Roma. Então vamos lá, expansão territorial e crise político-social. República Romana. A gente falou que república significa coisa pública, né? Coisa de todos. Mas a gente vai ver que boa parte do período republicano em Roma foi um momento em que os patrícios, vocês lembram dos patrícios, a classe privilegiada em Roma, né? Existiam os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos, né? Essa era a divisão social de Roma. A gente vai ver, então, que na República, os patrícios vão continuar sendo beneficiados, vão continuar sendo a classe que tem os privilégios sociais e políticos. Então, boa parte da República Romana vai ser controlada pelos patrícios. Tranquilo? Vamos lá. Ó. Boa parte da República Romana foi controlada pelos patrícios. Esse controle era feito através de instituições administrativas. Aí, então, a gente viu que saiu o rei romano, né, o último rei etrusco, e se instaura uma nova forma de governo, com essa administração que é controlada pelos patrícios. Vamos lá aqui, ó. Cônsules, eleitos anualmente, presidiam o Senado. A gente vai ver a importância do Senado romano, né? Então, os cônsules, eles eram eleitos anualmente e presidiam o Senado. Vamos aqui na figura. Cônsules eram responsáveis pelo comando dos exércitos em tempos de guerra, além de presidir o Senado e os comícios. Então, é mega importante os cônsules, tanto que nós vemos aqui nessa figura, ó, que eles estão no topo. Vamos lá. Ó. Pretores administravam a justiça. Vamos para a figura. Logo abaixo aqui dos cônsules, né? Eram responsáveis pela justiça. Edes cuidavam da conservação, abastecimento e policiamento da cidade. Vamos aqui, ó. Edes tomavam conta dos serviços públicos, abastecimento da cidade, segurança, pavimentação das ruas, organização de jogos públicos. Questores administravam as finanças do governo, cuidavam principalmente do tesouro público, da finança do governo. E censores contavam o número de cidadãos e bens deles. Ó. Censores faziam a contagem da população, mantinham o controle da conduta do cidadão, supervisionavam as despesas públicas. Então, essa nova forma aqui, ó, com esses setores administrativos, vão ser a nova forma do governo de Roma ou boa parte da República. Beleza? Vamos seguindo. Os plebeus, nós vimos aqui, ó, a gente não falou nada de plebeu, falamos de um monte de gente aí e não falamos nada sobre os plebeus. Os plebeus, eles não tinham o direito de participar das decisões políticas. Né? A gente já tinha falado isso. E uma novidade que a gente não falou na última aula é isso aqui, ó, casar-se com patrícios ou com clientes também. Né? Os plebeus só podiam casar entre si. Mas os plebeus, eles são o quê? Eles são a maior parte da população romana. E os plebeus vão ser o corpo do exército romano. Ou seja, a base do exército romano vai ser uma base plebeia. Então, depois de algum tempo, os plebeus vão entender o seu posicionamento e a sua importância como classe. E a partir de então, vão começar a exigir melhores condições de vida, melhores
participação política, e eles vão fazer pressão e vão conseguir leis que vão os favorecer. Tranquilo? Vamos lá. Mas para manter a segurança de Roma, era necessário que os plebeus servissem como soldados do exército, ou seja, o exército era formado por plebeus. Os plebeus conseguiram com que os patrícios cedessem a várias exigências. Vamos lá, as exigências que os plebeus conseguiram com que os patrícios cedessem. Comício da plebe. Pessoa que poderia vetar qualquer decisão do governo que prejudicasse o interesse dos plebeus. Opa, então agora os plebeus têm um representante no governo. E se os patrícios tomassem uma medida que fosse contra o interesse dos plebeus, que prejudicasse a classe plebeia, o representante ali eleito no comício da plebe, ele poderia vetar essa lei, né, que iria contra os plebeus. Lei das 12 tábuas. Normas jurídicas escritas que seriam aplicadas em patrícios e plebeus. Qual a importância disso, gente? A importância disso é que agora eu tenho leis escritas. Porque antes, em tradição oral, vale o que eu falo. Então, eu tenho medidas diferentes para classes sociais diferentes. Mas a partir do momento que eu coloco essa lei escrita, teoricamente vale o que está escrito. Então, é uma lei que vai valer para patrícios, para clientes e para plebeus. Beleza? Lei da canuleia. Autorizava o casamento entre patrícios e plebeus. Né? Então, agora vai poder haver casamento entre setores e classes sociais diferentes. E até mesmo que a gente vai ver com o passar do tempo aqui, que vão ter plebeus que vão enriquecer de maneira absurda. Né? Então, agora sim, patrícios podem se casar com plebeus e vice-versa. E a lei que proibia a escravidão por dívida. Semelhante ao que aconteceu lá na Grécia, né? Que tinha escravidão por dívida. Eu não consigo honrar a minha dívida, eu viro escravo dessa pessoa. E os plebeus aí, com o volume da classe, conseguiram pôr fim a essa lei, né, que escravizava os outros por dívida. Agora a gente vai falar um pouquinho da expansão territorial romana. Né? Vamos dar, antes de tudo, uma olhadinha nesse mapa aqui. Olha onde está Roma aqui, de amarelinho, né? Na Península Itálica e tal. A gente viu essa região aqui na última aula. Tranquilo? Então, Roma começa nessa regiãozinha aqui, onde hoje é a Itália. E a gente vai ver que eles vão se expandir para além da Península Itálica, chegando na Península Ibérica, tomando parte do norte da África, indo para o Oriente. Né? Então, a gente vai ver uma grande expansão do território romano. Vamos lá. A expansão romana começa com o domínio completo da Península Itálica. Lembra que aqui, os etruscos ocuparam essa região, os gregos essa região de baixo, e os latinos, na verdade, os latinos ocuparam o meio, os etruscos aqui em cima e os gregos aqui embaixo, e agora a gente tem uma região unificada. Né? Posteriormente, ocorreram as chamadas Guerras Púnicas contra os habitantes de Catargo. Vamos falar então sobre guerras púnicas. Catargo está aqui no mapa. O Catargo fica no norte da África, beleza? Cartago, né? Vem de... Eram fenícios, era uma antiga colônia fenícia. E eles vão ser o maior concorrente dos romanos no mar Mediterrâneo. Então, basicamente, as guerras púnicas, né, as guerras contra os púnicos, que são as pessoas que residem em Cartago, vai ser uma guerra pelo domínio do mar Mediterrâneo. Vão ser ao todo aí, entre 264 e 146 anos antes de Cristo, vão ser 3 guerras púnicas, né,
nesses 120 anos, basicamente, né, quase 120 anos, vão ser aí 3 grandes conflitos entre romanos e a galera de Cartago, né? Ah, no primeiro momento, Roma vai tomar um prejuízo na Primeira Guerra Púnica, né? Os cartagineses vão saber utilizar de maneira muito mais hábil a, o poderio marítimo, né? A navegação. Os barcos produzidos em Cartago eram melhores do que os barcos produzidos em Roma. Né? Roma só vai conseguir aí reverter um pouco o conflito quando se utiliza o que a gente chama de engenharia reversa. Né? Se pega aí um barco de origem púnica e os romanos eles vão desmontar para entender como funcionava a mecânica do barco e vão remontá-los. E a partir desse momento eles vão adquirir essa tecnologia. E aí começam a fazer uma produção marítima semelhante ao que tinha os púnicos. Daí a Primeira Guerra Púnica muda de lado, né? Roma subjuga Catar. Passa um tempo, Catargo se ergue novamente e vai novamente contra Roma, vai para o conflito contra Roma. Aí nessa Segunda Guerra Púnica se destaca um general chamado Aníbal, né? Que ele tinha uma estratégia que iria surpreender os romanos. Aníbal sai daqui, do norte da África, e faz esse trajeto aqui que eu estou fazendo com o marca-texto. Na verdade, ele não vai até lá em cima dos Alpes, não. Deixa eu fazer de novo. Ele vem aqui e chega a Roma por aqui. Ele tem os Alpes aqui, ele consegue ultrapassar os Alpes, ele leva um arsenal de guerra gigantesco, não pelo mar, mas por terra. Né? Inclusive, os púnicos utilizavam os chamados elefantes de guerra. Né? Então, eles vão tentar atacar Roma por cima e não pelo mar. Só que a estratégia de Aníbal levou muito dos soldados que tinham na região nessa trajetória. Resultado, os romanos atacaram por aqui, né? Atacaram pelo mar, fazendo com que Aníbal tivesse que voltar para conter aí o avanço romano. Né? Então, aí, nessa trajetória aí, ele acaba sendo derrotado por Roma. E a Terceira Guerra Púnica, a última, é a subjugação, a destruição total, né, dos púnicos, né, para não dar chance deles se reerguerem e se levantarem contra Roma mais uma vez. Daí, na última Guerra Púnica, na terceira, Catar é dizimada, é destruída. Né? Então, não sobra praticamente nada de Cartago. Tranquilo? Vamos lá. Uma das motivações das guerras púnicas foi a disputa pelo comércio do Mediterrâneo. Né? Roma eliminou o rival e abriu caminho para dominar outras regiões. Agora, essa região aqui que está de verde escuro no mapa, que pertencia a Cartago, agora pertence aos romanos. Com isso, eu aumento o meu território e lembre-se, em Roma existia os escravos de guerra. As pessoas que eu invado e derroto e tomo os territórios são escravizadas. Tranquilo? Então, o fluxo de pessoas escravizadas em Roma vai aumentar de maneira absurda. Né? A gente vai falar um pouco disso na consequência da expansão. Né? O mar Mediterrâneo ele passa a ser conhecido pelos romanos como Mare Nostrum, que significa o nosso mar. Então, Roma vai dominar todo o território banhado pelo mar Mediterrâneo. Tranquilo? Seguindo. Veja aqui, ó,
nesse mapa que eu coloquei, a parte amarela do mapa é a parte da expansão territorial romana durante a República. Deixa eu colocar de outra cor aqui, ó, na República. Então a gente tem, olha aqui, ó, de rosa, Roma durante a monarquia. Olha o território que era pequeníssimo ali na Península Itálica. Veja a expansão gigantesca de Roma durante a República. Tudo que está em amarelo foi dominado por Roma durante o período republicano. E a parte verde vai ser dominada durante o Império. Então veja como cresceu o Império Romano. As conquistas militares colocaram os romanos em contato com culturas de outras civilizações. Aí é o momento, por exemplo, que a cultura grega ela vai influenciar de maneira absurda no cotidiano romano. E a gente pode ver aqui que o Roma tem contato aqui com povos da Ásia, com povos do norte da África, com povos lá da Península Ibérica, da Gália. Tranquilo? Seguindo, as conquistas permitiram que as riquezas retiradas das sociedades dominadas se concentrassem em Roma, ou seja, os espólios de guerra. Roma invadia, tomava os territórios e tudo que era considerado riqueza era trazido para Roma. Os nobres romanos, a classe privilegiada de Roma, tornaram-se donos de latifúndios cultivados por escravos. Vejam isso. Os patrícios e algumas outras pessoas aí que tinham privilégio de classe em Roma, agora não são mais proprietários de terras apenas, são latifundiários, ou seja, possuem grandes propriedades agrárias. E vejam o seguinte, não são mais os camponeses que vão trabalhar nessa terra, são escravos. E esses escravos vieram de onde? Basicamente das guerras da expansão romana. Porque já não pode mais existir escravidão por dívida. Daí os povos dominados por Roma, que são chamados até muitas vezes de bárbaros, nós vamos falar isso mais à frente sobre os povos bárbaros, eles vão ser escravizados pelos romanos. Tranquilo? Vamos lá. Aumento da população das cidades. O que acontece? As riquezas se concentram em Roma. As cidades estão ali enriquecendo de maneira gritante. No campo, não tem mais espaço para o agricultor pequeno, para o pequeno agricultor. Por quê? As terras estão sendo concentradas nas mãos dos privilegiados romanos, E com isso se tornam os latifundiários, um grande latifúndio, fazendo com que o pobre que vivia no campo não consiga tirar mais seu sustento do campo. Então ele vai voltar, ele vai para a cidade. Ah, professor, por que ele não trabalha no campo? Ele não consegue mais trabalho no campo, por quê? As fazendas estão sendo cultivadas por pessoas escravizadas. Então o camponês, o plebeu pobre, que vive no campo de Roma, ele migra para a cidade. Chegando nas cidades, o que acontece? Muita gente, pouco emprego, aumento da população miserável, aumento da fome nos grandes centros urbanos que vão ter toda a República Romana. Tranquilo? Aumento da população pobre. Então, eles têm uma consequência da expansão territorial. Aumento do número de escravos, há uma concentração maior de terras, isso faz com que ocorra o êxodo rural, o inchaço das cidades, aumento da fome e da pobreza nos grandes centros urbanos de Roma. Tranquilo? Vamos falar então sobre o momento de crise da República. Merece destaque os chamados irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Esses dois eles eram tribunos da plebe, ou seja, eles representavam os plebeus. E eles tentam promover uma reforma social em Roma para melhorar a vida dos plebeus.
obviamente que os patrícios vão ser contra essas reformas aí que os irmãos Graco vão tentar estabelecer, né? Então vamos lá. Tentaram promover uma reforma social com o objetivo de melhorar as condições de vida da população plebeia. Tibério Graco, né, propôs uma lei agrária que prevê limitação ao crescimento dos latifúndios. Ou seja, ele falava que o latifúndio, eu sou um proprietário de terra, eu tenho essas terras aqui, beleza, elas não podem ultrapassar esse limite que eu já tenho a partir do momento da lei. Ou seja, ele bota um limite. Eu não consigo mais expandir minhas terras. Não, você já tem isso, tranquilo, isso é seu, está garantido. Mas você não pode aumentar as suas terras. Tranquilo? E a distribuição de terras entre os camponeses plebeus, ou seja, a distribuição de terras para aqueles que precisavam de terra para plantar. Obviamente, essas ideias de Tibério Graco não vão ser levadas à frente e ele vai ser assassinado em uma conspiração. 10 anos depois, o seu irmão Caio Graco, né? 10 anos então aí, Caio Graco, ele vai tentar novamente reaver o projeto do irmão. Só que, assim como Tibério Graco foi assassinado, Caio Graco ele vai perceber e vai descobrir, né, um agrupamento que estava ali planejando o seu assassinato. Aí Caio Graco vai e se suicida. Né? Ele acaba não sendo assassinado, ele comete suicídio. Revolta de escravos, né? A base, então, do trabalho romano é uma base voltada no trabalho escravo, né? E, obviamente, que os escravos eles estão ali ainda na pirâmide social abaixo dos plebeus. Se os plebeus demoraram tempos para conseguir ali seus direitos através de uma organização, de um conflito, né? Chegando, por exemplo, a fazer até uma greve, já que o exército era basicamente formado por plebeus, os plebeus saíram da cidade de Roma e falaram que não iam proteger Roma se Roma fosse atacada. Daí o perigo de um ataque iminente fez com que os patrícios atendessem à demanda dos plebeus. Então teve uma série de organizações, né? Os escravos eles também vão precisar se organizar, né? O trabalho escravo foi utilizado em Roma de maneira intensiva. Isso se deu principalmente após a expansão militar da República, quando muitos prisioneiros de guerra foram transformados em escravos. Isso a gente já tinha falado, a gente já mostrou isso no mapa, né? E estamos falando o tempo inteiro que não existia mais escravidão por dívida, mas existia escravidão através da guerra. O escravo realizava os trabalhos dos mais diversos setores da economia. Ele era um agricultor, ele trabalhava no campo, ele trabalhava na cidade, né? Ele basicamente o setor que faz a economia romana, que faz a sociedade romana se sustentar, passa a ser o escravo, né? Resistindo à exploração a que eram submetidos, os escravos organizaram várias revoltas. Entre os anos de 136 e 132 a.C., saquearam a Sicília. A Sicília são... Cadê a Sicília? Está aqui, ó. É a parte sul de Roma, está aqui. Né? Nesse mapa aqui não dá para ver direito, mas é essa partezinha aqui, ó. É a parte que está ao sul da Península Itálica. Beleza? É a Sicília. Vamos lá. Né? Então, saquearam a Sicília. Entre 73 e 71 a.C., cerca de 80 mil escravos, sob a liderança de Espartacus, organizaram um exército e ameaçaram Roma. Né? 80 mil pessoas escravizadas vão ter aí um líder chamado Espartacus que vai ameaçar o poder de Roma.
né? Então, a partir disso, né, a gente vai ter, obviamente, uma repressão gigantesca, né, essa revolta dos escravos, mas está mostrando a convulsão social que a República Romana está se transformando, né? Porque a gente vai ter os escravos mega explorados pela sociedade romana, a gente vai ter os camponeses e os plebeus pobres que não vão ter terra, não vão ter moradia, vão viver no centro das cidades, passando fome, enquanto os latifundiários, né, a classe privilegiada, continua ali concentrando valores e poderes. Tranquilo? Vamos seguir. Nesse contexto aí, a gente pode falar da ascensão de Júlio César, né? Vamos falar aqui, ó. Com as conquistas territoriais obtidas pelo exército, grandes chefes militares adquiriram prestígio em Roma, né? Um desses grandes líderes militares é Júlio César. Em 60 a.C., Pompeu, Crasso e Júlio César estabeleceram uma formação, né, uma nova forma de governo, que a gente chama de primeiro triunvirato. Primeiro triunvirato. Ou seja, a República Romana vai ser dividida basicamente entre as três pessoas aqui, né? Só que o que acontece? Se destaca a figura de César. César, ele vai ser, olha só, saca os títulos de César. Vai ser cônsul, tribuno permanente, ditador vitalício, sumo sacerdote, comandante supremo do exército. César vai se destacar, né? E vai ser, esse seu destaque vai ser inclusive visto como uma tentativa de se proclamar rei de Roma. Daí ele acaba sendo morto, né? Ele é traído e acaba sendo morto. Mas durante o governo que César liderou Roma, né, ele tomou uma série de medidas como distribuiu terras a soldados, impulsionou a colonização das províncias romanas, ou seja, dos lugares que Roma dominava, ele impulsionou, ou seja, incentivou colonos romanos a irem para as regiões, construiu estradas e edifícios e reformulou o calendário, né? Então, com uma série de atitudes que beneficiavam boa parte da população romana, César ele foi acusado de tentar se proclamar rei de Roma. Então, ele acaba sendo assassinado. E em 43, né, se tem então um novo triunvirato, né, formado aí por três pessoas novamente. A gente vai ter a figura de Marco Antônio, de Otávio e de Lépido. O governo desse novo triunvirato ele vai ser marcado por diversas disputas entre líderes, né, entre esses líderes aqui, Marco Antônio, Otávio e Lépido. E dessas lutas, Otávio sai vitorioso, tornando-se o principal governante de Roma e dos territórios dominados pelos romanos. Ó, essa parte rosa era o território dominado por Otávio. A parte marrom era a parte dominada por Lépido. E a parte verde do Marco, né, do Marco Antônio. Beleza? E na disputa, Otávio vai dominar todo esse território aqui. Beleza? A partir de 27 a.C., Otávio foi acumulando poderes e títulos, entre eles o de Augusto, que significa divino. Quem era Otávio? Otávio era um imperador romano. E ele conseguiu concentrar nas suas mãos os poderes, né? Então, basicamente, o Senado vai existir, mas o Senado vai existir de maneira figurativa, porque o poder vai estar concentrado na mão do imperador, né? Daí do Augusto, o divino. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Tornou-se governador supremo de Roma, ou seja,
Otávio Augustus vai se tornar o grande governador romano. Otávio Augusto promoveu o desenvolvimento urbano, agrícola e continuou com o processo de profissionalização do exército. Preocupou-se em organizar a administração do império. Então, Otávio ele vai fazer uma série de obras dentro do Império Romano. Ele vai tentar melhorar a administração, vai formalizar aí, a construção de estradas, vai ter uma moeda única que vai circular dentro de Roma, que vai facilitar o comércio. Então ele vai tomar uma série de medidas para tentar organizar o império. E vejam o tamanho desse império, né? É toda a área de vermelha aqui no mapa, tudo isso pertence a Roma. E pensar que lá na nossa primeira aula a gente falou assim, ó, Roma está aqui na Península Itálica, em alguns povos, entre eles os etruscos, os latinos e os gregos, ocupavam a região, e aos poucos foram se expandindo e tal, e a gente viu o crescimento de Roma, a gente viu a guerra deles ali, né, na guerra contra o pessoal de Catargo, e a expansão do império. Olha só o tamanho que o Império Romano chega, né? Esse é o auge, ou seja, o máximo de territórios que o Império Romano conseguiu administrar, né? Conseguiu ocupar. Vamos seguindo aqui, ó. E dentro desse período aí vai rolar uma relativa paz, que a gente chama de Pax Romana, com X mesmo, do jeito que está escrito aqui, Pax Romana, né? É um momento em que há uma relativa paz dentro do Império Romano. Inclusive paz com os chamados povos bárbaros, que ocupam ali as margens do Império Romano. A gente vai falar dos povos bárbaros mais à frente, né? Dos povos também chamados de povos germânicos, que viviam invadindo o Império Romano, só que durante um grande momento, um grande período, vai rolar uma paz, uma negociação, uma aceitação dos romanos em relação a esses povos chamados de bárbaros ou germânicos, né? Que vai ter basicamente um acordo. Os povos germânicos ocupam ali as fronteiras do Império Romano e não entram em conflito com os romanos. E isso é benéfico para os romanos, por quê? Porque eles vão ter uma proteção extra, né? Já que os germânicos estão ali nas fronteiras, né? Guardando as fronteiras de Roma. A gente vai falar disso mais à frente, né? Vamos então continuar falando sobre a Pax Romana, né? A partir das medidas adotadas por Otávio Augusto, o Império passou a desfrutar de um período de paz, conhecido como Pax Romana, período que se estendeu até o século III, né? Um período de relativa paz dentro do Império Romano. Então vamos falar um pouquinho da economia e da sociedade desse Império Romano. Durante os 2 primeiros séculos do Império, a atividade comercial desenvolveu-se intensamente, porque a atividade comercial conseguiu se desenvolver dentro desse território ocupado pelos romanos, pela construção de estradas, pela unificação da moeda, pelo aumento, né, ou a disseminação do chamado direito romano. Então, uma série de medidas vão contribuir para que o comércio seja acentuado e crescente dentro de Roma. Roma vai ser uma cidade muito urbana, né? Uma cidade aí cosmopolita. Né? O império vai ser um império cosmopolita. Né? Então vai rolar um grande fluxo comercial dentro do Império Romano, sobretudo por conta do período de paz e por conta das medidas que o Augustus, né? O Otávio Augustus, ele vai tomar vai começar, na verdade, durante o seu governo. Né? Vamos aqui, ó. A atividade comercial desenvolveu-se intensamente, impulsionado por condições como a existência de uma moeda comum, a generalização do direito romano e a construção de estradas. Isso vai facilitar a circulação de bens, produtos e pessoas dentro do Império Romano. Com a diminuição das conquistas, ocorre uma redução do número de escravos na sociedade romana. Vamos relembrar o seguinte, como acontecia a escravidão, como as pessoas eram escravizadas em Roma. Né? Escravidão por dívida não existia mais. Então, uma pessoa se tornava
era escravizada, se tornava um escravo dentro da sociedade romana, quando? Quando os romanos faziam conflitos com outros povos, os derrotados eram escravizados pelos romanos. Só que lembra que eu falei que Roma chegou ao seu limite, o seu apogeu, né? Não conseguia mais expandir? Então Roma não está mais fazendo conflitos e trazendo mais pessoas para serem escravizadas. Resultado, o número de cativos vai diminuir. Tranquilo? Então, a falta da expansão militar romana, né, da ocupação de outros territórios, vai fazer com que o número de pessoas escravizadas diminua dentro de Roma. A gente vai chegar aqui no limite em que a maior parte dos escravos que existem em Roma não vão ser mais prisioneiros de guerra, mas sim filhos desses prisioneiros de guerra. Por quê? O filho do escravo continua sendo escravo. E como Roma não está mais fazendo conflitos com outros povos, as pessoas escravizadas dentro de Roma estão se reproduzindo e os descendentes dessas pessoas também são escravizados. Em Roma vai rolar, por conta aí da falta de mão de obra para desenvolver a terra, um novo sistema de exploração, que a gente vai denominar de colonato. Né? E esse colonato é mega importante, que ele vai ser um dos sistemas que vão originar a chamada Idade Média. Vai ser, desculpa, a chamada Idade Média não, o chamado feudalismo. Vai ser uma das bases do sistema feudal, o colonato. Vamos pensar o seguinte, vamos explicar o colonato. Né? Eu tenho uma terra, só que eu não consigo mais desenvolver essa terra, porque falta gente, né? Eu não consigo mais, falta escravos, enfim, eu não consigo mais desenvolver essa terra. Então o que rola? Eu negocio com algum escravo que eu tenho, né? Eu concedo a liberdade a essa pessoa. E, desculpa, gente. Em troca, essa pessoa vai fazer o quê? Em troca, essa pessoa vai desenvolver a terra como uma pessoa livre, e parte da produção que essa pessoa, que esse ex-escravo, né, conseguir produzir, ele vai dar para mim. Ou seja, ele vai ser uma pessoa livre, vai poder produzir na terra, com a condição de que me dê parte da sua produção. Ele deixa de ser um escravo e passa a ser um colono. Daí o nome de colonato. A gente vai ver que o colonato é uma das bases do feudalismo, quando nós estivermos falando de feudalismo nas nossas próximas aulas. Né? Vamos lá. Muitos senhores começam a adotar um novo sistema de trabalho. No meio rural, concedia-se liberdade para alguns escravos, que se transformavam em colonos, ligados à terra do senhor e com uma série de obrigações. Esse regime ficou conhecido como colonato. Tranquilo? Outra parada que rola aqui dentro do Império Romano é o chamado pão e circo, né? Muito comum aí no meio informal, né, a gente falar da cultura do pão e circo. É basicamente o seguinte, o Estado, né, o governo romano, o Império, eles distribuíam pão e ofertavam espetáculos para que as pessoas não refletissem sobre a sua condição de explorado. A gente está vendo o seguinte, Roma vai estar com alguns problemas sociais. O grande número de desempregados nas cidades, o aumento da fome, o aumento de pessoas miseráveis. Né? E em um lugar em que a gente tem muitas pessoas passando necessidades, chega um momento em que essas pessoas começam a se questionar e se revoltam contra as lideranças, né? Se revoltam contra aqueles que têm tudo do bom e do melhor, que são as elites romanas, contra os patrícios, por exemplo. Né? Então, o que acontece? O Estado, o governo romano, ele vai promover espetáculos e vai distribuir alimentos. Esses alimentos, obviamente, de maneira não adequada, né? Não o suficiente para sanar a fome da população, mas vai fazer isso com o quê? Com que a pessoa come e a pessoa se diverte, e essa pessoa ela não vai refletir sobre a sua condição de miséria, sobre a sua condição de explorado. Resultado,
essa pessoa acaba não refletindo e não questionando sobre a sua condição social. Né? Então é uma estratégia do governo romano distribuir pão e formalizar aí, oferecer espetáculos. A maior parte desses espetáculos eram os espetáculos aí dos gladiadores. Quem eram os gladiadores? Eram pessoas que lutavam aí nas arenas contra outras pessoas ou até contra animais, e essas pessoas iam, se eles conseguem sobreviver, né, aos conflitos, ela vai ganhando status, né, e vai se ganhando fama, inclusive, podendo até ser liberto em algum momento. O gladiador, ele é uma pessoa escravizada também. E o espetáculo aí dentro das arenas é um espetáculo extremamente violento, o que aí faz a gente refletir sobre o conceito de bárbaro que nós temos. Porque o que acontece? O conceito de bárbaro que a gente tem é um conceito que tem a sua origem lá em Roma. Roma considerava bárbaro os povos que não falavam latim, que não seguiam a cultura romana e que não falassem grego. Ou seja, basicamente todo mundo que não é romano é um bárbaro. Beleza até aqui? Só que acontece, vamos comparar os espetáculos aqui de gladiadores, né? As lutas, são lutas extremamente violentas, né? Com decapitações, execuções, enfim, um espetáculo, né? Um espetáculo assim, bem sombrio, digamos. É um entretenimento muito bizarro, porque as pessoas morrem ali. E a gente pode considerar como um entretenimento bizarro e bárbaro, né? E a gente faz essa reflexão pensando o seguinte: pô, os romanos eles assistiam morte de pessoas e gostavam disso. Era um lazer ver esse tipo de espetáculo. E chamavam todo mundo que não falava latim e não era grego, né? Não falava grego também e não seguia a cultura romana, de bárbaro. Então a gente faz esse contraponto aí. Mas, enfim, a cultura do pão e circo é para que as pessoas não reflitam sobre suas condições sociais de explorados. Crise do Império. A gente vai enumerar aqui alguns fatores que vão levar Roma a uma crise, né? A gente bota aqui de primeira o aumento da carga tributária. O que é o aumento da carga tributária? É o aumento de imposto. Por quê? As elites precisam sobreviver continuando tendo tudo do bom e do melhor. Então, o que eu faço? Eu vou recolher através de impostos. Só que a gente está falando de miséria, a gente está falando de pessoas passando fome, a gente está falando de pessoas sem condições de desenvolver o campo, daí vem o regime de colonato. Então, o aumento de impostos, né, da carga tributária, vai gerar uma crise interna dentro de Roma. Né? Uma crise interna dentro é redundante. Né? É uma crise interna, ela não pode ser fora. Bom, outra parada que rola é a invasão dos povos bárbaros. Vamos lá, os povos bárbaros são aqueles povos que a gente já falou que não fala latim, não segue a cultura romana e não fala grego. E esses povos eles estão espalhados pelo continente europeu ali, né? Por diversas áreas do continente europeu. A gente pode citar alguns aqui, como visigodos, ostrogodos, álamos, vândalos, né? A gente tem diversos povos, a gente vai ver outros povos no próximo slide, né? E esses povos vão, aos poucos, invadir o território romano por conta de uma normalidade que vai ocorrer. Vai chegar um povo vindo da Ásia, desarticulando todas as organizações ali dos povos germânicos. Né? Os hunos vão ser temidos e vão empurrar os povos germânicos e os povos bárbaros que viviam aqui na Europa para dentro do Império Romano. Né? E começa uma série de invasões dos povos fugindo dos hunos. Beleza? Vamos lá. Outra parada é a indisciplina do exército. Dentro do exército, agora mais profissionalizado, as grandes patentes vão disputar determinadas coisas, rolando aí uma disputa interna dentro do exército, o que vai ocasionar uma indisciplina de
de tropas, que vai facilitar a crise do Império, porque o exército não vai estar mais organizado, o exército não vai conseguir conter as invasões, enfim. A desorganização do exército vai levar a uma série de fatores aí que contribuem para o fim do Império Romano. E outro ponto central aqui é o surgimento do cristianismo, né? O cristianismo é uma religião monoteísta que surge dentro do Império Romano. O monoteísmo prega que só existe um Deus. E a gente vê na sociedade romana uma sociedade politeísta, ou seja, que acredita em diversos deuses. Inclusive, o imperador é adorado como um deus. Então, o cristianismo vai fazer o quê? Vai deslegitimar o discurso do imperador, falando que o imperador não é Deus nada, porque só existe um Deus. E o cristianismo ele vai ser uma religião que vai ganhar maior número de adeptos dentro aí das classes menos privilegiadas de Roma, ou seja, dos pobres. Por quê? O cristianismo fala que tem que dividir o alimento, o cristianismo fala que é mais fácil um pobre entrar no reino do céu do que um rico passar por um buraco de agulha. É uma religião que prega uma igualdade social, que prega o amor, que prega o perdão. Então, uma religião que vai fazer o quê? Vai ir contra o discurso do imperador romano. Resultado, o cristianismo vai ser um dos pontos centrais aí para a crise do Império Romano. Fundação de Constantinopla. Percebendo a crise em 330 d.C., o imperador Constantino mudou a capital do império, ou seja, ele tirou a capital de Roma e levou para Bizâncio, que depois vai ser chamada de Constantinopla. Constantinopla significa cidade de Constantino. E onde hoje é a Constantinopla é o país chamado Turquia. E Constantino percebeu que a parte ocidental do Império Romano estava entrando em crise, então ele resolve tirar a capital de Roma e levar para Bizâncio para manter aí a estabilidade do Império Romano. Só que em 395, o imperador Teodósio, que estava governando Roma, ele morre e Roma acaba sendo dividida entre seus filhos, gerando aí o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. A gente vê que no início tem uma divisão, e essa divisão aos poucos vai distanciando o Império Romano. A gente vai ter um império muito diferente no Ocidente e outro muito diferente no Oriente. Algumas vezes não vão parecer nem o mesmo império. Então o que rola? Quando a gente estiver falando agora aqui da invasão bárbara e o fim do Império Romano, a gente está falando sobre o fim do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. O Império Romano do Oriente ele vai terminar lá no final da Idade Média. Né? A gente vai falar dele lá para baixo. A gente vai falar dos marcos do fim do mundo medieval, a queda de Constantinopla. Né? Isso a gente vai falar mais à frente. As invasões e a queda de Roma. O Império do Ocidente encontrava-se enfraquecido pela divisão interna, pela indisciplina do exército, pela miséria, pela falta de escravos. Não teve força para resistir os sucessivos ataques dos povos bárbaros. Vamos falar dos ataques dos povos bárbaros. Olhem só, todas essas setas coloridas aqui do mapa são povos bárbaros. A gente tem aqui os anglo-saxões, os francos, os vândalos, os burgardinos, os alâmanos, os suevos, os visigodos, os ostrogodos. A gente tem diversos povos bárbaros aqui. Só que acontece, a chegada desse povo bárbaro aqui, como já falei para vocês, que são os hunos, vindos do Oriente, ao chegarem aqui na Europa, eles desarticulam, né, os povos bárbaros que aqui viviam. E esses povos, para fugir dos hunos, começam a invadir o que era o território romano. Então, a chegada dos hunos vai desarticular toda uma relação que existia ali. Os povos germânicos, né, que compreendem aí alguns dos povos bárbaros, que tinha aí um acordo velado com
com o Império Romano, começam a adentrar, começam a invadir o território romano. Por exemplo, os francos eram um povo aí que tinha um acordo com Roma. Os francos vão invadir a Gália e vão gerar a França, né? Os francos vão ser mega importantes para a construção do mundo medieval. Então a gente vai ter uma desarticulação provocada pelos hunos e é uma série de invasões do Império Romano que vão durar 2 séculos, ou seja, quase 200 anos de invasão aí, né, dos povos bárbaros dentro do território romano. Até que em 476 d.C., o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, rei dos Érulos, que por sinal não está nem aí no mapa. E em 476, com a deposição do último imperador romano, o Império Romano ele finda, ele acaba. Lembrando, o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente continua firme e forte. Roma era um império, né, muito cosmopolita, assim que eu falei, as cidades. Esses povos bárbaros, ao invadirem o território romano, eles vão invadir as cidades, porque é lá que está a maior concentração demográfica, é lá que está a grana. E para fugir dos povos bárbaros, a população começa a ir para o interior, né? Começa a se ruralizar, que é uma outra característica do mundo medieval, que é o mundo agrário, o mundo rural. Então a gente já viu hoje, né, 2 características que nós vamos retomar quando estivermos falando sobre Idade Média, que é o colonato, que vai originar o feudalismo, e a ruralização da sociedade, que é um dos fatores também aí do feudalismo. Outros aspectos aí que vão compor o mundo medieval vai ser proveniente da cultura germânica, ou seja, de alguns povos bárbaros. Beleza? Tudo certo? Então, gente, terminamos por aqui. Abraços, tchau, tchau e até a próxima.